Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o catéter de Swan-Ganz. Eu quero só falar para você que ainda não é inscrito no canal, para você clicar no botão vermelho do lado e já se inscrever no nosso canal. Nós temos mais de 400 vídeos aí que vai te ajudar. Na verdade, mais de 500 vídeos, tá? O canal está crescendo muito, graças a Deus. E eu quero que você se inscreva aí, já clica no botão de se inscrever, que com certeza você vai ser abençoado pelos nossos vídeos. Hoje, então, eu quero falar sobre o catéter de Swan-Ganz. O catéter de Swan-Ganz é um catéter que não é muito conhecido no nosso meio. Apenas hospitais de ponta possuem esse catéter. Hospitais que fazem procedimentos mais complexos possuem. Muitos hospitais não possuem. Eu sei que tem muitos profissionais da enfermagem que nunca viram esse catéter. Eu mesmo, em minha toda a formação, eu vi ele apenas uma vez, tá? E é um catéter que traz muito temor, porque as pessoas conhecem muito pouco dele. Então, por isso que eu quero explanar hoje um pouco sobre o catéter de Swan-Ganz. É uma aula bastante teórica, então eu peço que você tenha bastante paciência, porque é bastante teoria mesmo, tá? O catéter de Swan-Ganz, o que ele é? O catéter de Swan-Ganz é o catéter da artéria pulmonar. É um método de monitorização hemodinâmica que possibilita a avaliação da função ventricular direita, do estado vascular pulmonar e indiretamente da função ventricular esquerda, por meio da medida das pressões do débito cardíaco, do átrio direito, do ventrículo direito, da artéria pulmonar e, quando em cunha, do ramo da artéria pulmonar. Qual que é o objetivo de utilizar o catéter de Swan-Ganz? Ele vai auxiliar no diagnóstico das disfunções cardiovasculares, cardiopulmonar, determinar a terapia necessária e avaliar a eficácia do tratamento. Existem muitas indicações para o catéter de Swan-Ganz. Ele é indicado na insuficiência cardíaca aguda, ocasionada pelo infarto agudo do miocárdio, que é o IAM, insuficiência cardíaca congestiva refratária, hipertensão pulmonar, choque circulatório ou instabilidade hemodinâmica, no tromboembolismo pulmonar, em situações circulatórias complexas, exemplo, reposição volêmica, síndrome do desconforto respiratório agudo, na sepse e síndrome da resposta inflamatória sistêmica, em intoxicações por drogas, overdose, na insuficiência renal aguda, na pancreatite necrohemorrágica, em pacientes de alto risco intra e pós-operatório, nas cirurgias de grande porte, exemplo, cardiológicas, ortopédicas, vasculares, em pacientes obstétricas de alto risco, cardiopatas e doenças hipertensivas específicas da gestação, a exemplo disso é a pré-eclâmpsia, em queimado grave, em politraumatismo, em processos dialíticos com complicações e choques de qualquer natureza. Essas são as várias indicações do catéter de Swan-Ganz. Mas nós também temos as contraindicações. Ele é contraindicado nos seguintes casos: comprometimento neurológico extenso, sem prognóstico, neoplasias disseminadas, sensibilidade reconhecida à heparina, porque utiliza-se muita heparina no catéter, sepse recorrente ou estados de hipercoagulabilidade, formação de trombos, alterações do ritmo cardíaco, bloqueio completo do ramo esquerdo, onde há risco de bloqueio atrioventricular total, que é o BAVT, e outras síndromes como o Wolff-Parkinson-White e anomalias de Epstein, que é a má formação da válvula tricúspide, onde há risco de taquiarritmias, falta de conhecimento e habilidades e preparo da equipe também de lidar com esse catéter. Isso é contraindicado. Quando a equipe não tem preparo tanto para a técnica de passagem do catéter, quanto para lidar com o próprio catéter. O design do catéter de Swan-Ganz é da seguinte forma: o catéter de Swan-Ganz é um catéter flexível, fabricado em poliuretano, que pode apresentar diversos tamanhos. Em pacientes adultos, utiliza-se catéteres de 110 cm de comprimento por 7 frentes e meio de diâmetro. Aqui está a foto, a imagem do catéter de Swan-Ganz. Eu vou estar explicando para você cada via. Ele tem várias vias, tá? Vou passando o mouse aqui, você vai vendo. Ele tem a via do balão, que é essa via onde está a seringa, é utilizado para insuflar o balão, que fica bem na ponta do catéter. Nós temos essa via para medicação, tá vendo? Essa via azul aqui é uma via extra para medicação. Nós temos uma via distal,
Nós temos uma via extra para a medicação branca, uma azul e uma branca. Nós temos o Temistor, que é vermelho, e nós temos a via proximal. Eu vou estar explicando cada uma para você, cada via, tá? Preste bastante atenção. Se for possível, assista essa aula mais de uma vez, tá? Eu sei que é bem complexo, mas assista mais de uma vez que vai ficar bem mais fácil para você. A via proximal, que é a via azul, que é esta via aqui, ó. O seu orifício situa-se a 29 centímetros da extremidade distal. Ela permite a injeção de líquidos para as medidas hemodinâmicas e é utilizada também para a medida da pressão venosa central, que é a PVC, e coleta de amostras de sangue para exame. Aí nós temos a via distal, que é amarela, que é essa via aqui, ó, a via distal. A via distal, que é amarela, o seu orifício, ele situa-se na ponta do catéter, permitindo a medida das pressões nas câmaras cardíacas direitas, pressão arterial pulmonar e pressão capilar pulmonar, e coleta de sangue venoso misto na artéria pulmonar. Nós temos a via do balão, que é a vermelha. Vou mostrar para você. Essa via aqui, ó, vermelha, ó, a via do balão, tá? A via do balão, a vermelha, ela situa-se a 1 centímetro do orifício distal, com capacidade para 1,5 ml e auxilia na migração do catéter pela flutuação dirigida pelo fluxo, permitindo o encunhamento do catéter e a medida da pressão capilar pulmonar, quando insuflado em um ramo da artéria pulmonar. Aí nós temos também o termistor, tá? Vou mostrar para você o termistor. Essa via aqui nós chamamos de termistor. O termistor, ele consiste em 2 finos fios isolados, estendendo-se pelo comprimento do catéter e finalizando em um termistor embutido na parede do catéter, aproximadamente 6 centímetros da ponta do catéter, que mede continuamente a temperatura sanguínea na artéria pulmonar e o débito cardíaco por termodiluição. Essa imagem é uma imagem que eu gostei muito, é uma imagem mostrando, na verdade, onde é passado o catéter de Swan-Ganz. Ele pode ser passado tanto na subclávia, tá, quanto na jugular. Olha que legal aqui a passagem, ó, pela subclávia. Ó, ele entra aqui pela subclávia, ó, tá? Aqui você vê certinho o catéter entrando aqui, ó. Ó, ele entra pela veia cava, tá, superior. Ele passa no átrio direito, passa no ventrículo direito. E aí ele vai subindo aqui até a artéria pulmonar. Então o catéter é introduzido através de uma veia central de adequado calibre, jugular ou subclávia, e chega às estruturas cardíacas e pulmonares dessa seguinte forma que eu te mostrei. Essa imagem é uma imagem muito legal. Eu quero te falar só mais uma vez, ó. Ele descendo a veia cava superior, tá? Ele passa no átrio direito, ele vem no ventrículo direito e daqui, passando pela válvula tricúspide, ele vai para a artéria pulmonar. Linda essa imagem, né? Então eu vou falar sobre o caminho e as medidas. Após a introdução, o catéter percorrerá seu caminho até encontrar a primeira câmara cardíaca, que é o átrio direito. Nesse momento, haverá o registro no monitor de uma curva da pressão atrial direita ou pressão venosa central, que é a PVC, oscilando entre 0 e 8 milímetros de mercúrio. Insufla-se o balonete com ar, 1,5 ml, permitindo que o fluxo sanguíneo dirija a ponta do catéter para a próxima câmara, o ventrículo direito. Sabe-se que o catéter está no ventrículo direito devido a uma alteração na curva, oscilação ampla, demonstrando valores entre 20 e 30 milímetros de mercúrio, que é a sistólica, e 0,8 milímetros de mercúrio, que é a diastólica. Quando é atingida a artéria pulmonar, a curva se altera, surgindo uma pressão sistólica de 20 a 30 milímetros de mercúrio e diástole de 8 a 15 milímetros de mercúrio. Como o balonete está insuflado, ao progredir com o catéter pela artéria pulmonar, o mesmo irá ocluir um dos ramos da artéria pulmonar, fazendo com que apareça uma curva semelhante à da PVC, só que com valores médios um pouco maior de 8 a 12 milímetros de mercúrio. As complicações. Existem complicações relacionadas à técnica, punção inadvertida de artéria, pneumotórax, arritmias, lesão do plexo braquial e lesão transitória do nervo frênico e embolia gasosa.
Nós temos complicações relacionadas à técnica de passagem. Aquelas complicações que eu falei anteriormente é a técnica da punção. Complicações relacionadas à técnica de passagem: arritmias, enovelamento, danos aos sistemas valvulares e perfuração da artéria pulmonar. Complicações relacionadas à permanência do catéter: infarto pulmonar, trombose venosa e endocardite. Algumas recomendações para evitar possíveis complicações. O catéter deverá ser removido entre 72 e 96 horas para manter a permeabilidade do catéter através do fluxo contínuo de solução heparinizada, mantendo a bolsa pressurizada com 300 mm de mercúrio. As conexões devem estar ajustadas, prevenindo retorno sanguíneo pela extensão. Certificar-se do funcionamento adequado do sistema para a lavagem do catéter. Monitorar frequentemente as extensões e conexões para verificar e eliminar a presença de bolhas de ar. Trocar solução de heparina a cada 24 horas. Manter o paciente imóvel, se necessário, usar sedação ou restrição, e toda manipulação do catéter deve ser com técnica estéreo. Examinar cuidadosamente a radiografia de tórax após o procedimento, observando a presença de pneumotórax e a posição do catéter. Insuflar o balão gradualmente, parar de insuflar se não houver resistência. Não reutilizar catéter indicado pelo fabricante como uso único. Paciente deve estar monitorado durante a inserção e manutenção do catéter, a fim de detectar a ocorrência de arritmias. Não utilizar líquidos para insuflação do balão. Eles podem dificultar ou impedir a desinsuflação. Manipulação excessiva do catéter deve ser evitada. Nunca retirar o catéter com o balão insuflado. Agora nós vamos falar sobre as intervenções de enfermagem. Bem importante, preste muita atenção nisso mesmo. Informar o paciente e família sobre o procedimento, preparar o material necessário, posicionar o paciente e preparar o local de inserção do catéter, auxiliar a equipe médica na passagem, acompanhar o trajeto do catéter, fluoroscopia, radiografia de tórax e monitorização, posicionar e calibrar o transdutor para leituras corretas, fazer curativo no local de inserção diariamente, identificar no monitor as curvas de pressão e seus valores normais, registrar todos os valores das curvas, fazer uma medida de pressão a cada 12 horas. Antes das medidas, lavar o catéter com soro heparinizado através do sistema de flush, nivelar e calibrar o transdutor, manter soro heparinizado em perfusão contínua da via distal e proximal, não irrigar o catéter quando em posição de cunha, utilizar técnica asséptica ao manipular o sistema e o catéter. A seringa de insuflação deve estar sempre ligada à via de entrada para o balão. Trocar sistemas, conexões e soluções de acordo com protocolos definidos no serviço, atentar para as queixas do paciente, para a retirada, preparar o material necessário, informar o paciente, posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, retirar catéter com o balão desinsuflado e fazer compressão adequada e fazer o curativo local. Bom, essa aula eu me baseei através do site multisaude.com.br. Eu fiz ele no dia 10/8/2021, né? Foi a data que eu visitei, tá? A professora doutora Elizabeth Galvão, que foi responsável por montar esse artigo nesse site, eu achei muito interessante, por isso que eu estou divulgando aqui no meu canal, tá bom? E por isso que eu estou citando essa referência. Vai para você um grande abraço do enfermeiro Fabiano. Só quero te lembrar que eu vou deixar na descrição do vídeo alguns cursos que eu te indico, como cálculo de medicação e como curso de APH, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.